todos, estamos começando então a sessão. Só gostaria de dar um recadinho. Precisa cortar a música, Kátia. Você consegue desligar aí, por Bom dia a todas e todos. Só para dar um recadinho, hoje, quem for apresentar na sessão 264, agora pela manhã, a gente pede a gentileza de seguir até a sala 266, que a gente teve um problema com o acomodamento das salas. Tá bom? Já vou passar aqui para a mesa, tá? Com o professor João Vianney, que vai nos apresentar. É isso. Bom dia de trabalho para todos. Bom dia e dobre utra a todas e todos. É um prazer iniciar essa jornada do nosso colóquio. Hoje nós começamos com a presença da professora Svetlana Dubrovskaya e professora Irene Machado, né? Seguindo a ordem do programa, eu apresento a professora Dubrovskaya e passo a palavra a ela. A professora Svetlana Anatolievna Dubrovskaya é doutora em Ciências Filológicas, com especialização em literatura russa, docente do Departamento de Língua Russa para Estrangeiros da Universidade Estatal da Mordóvia. Desde 2015 é vice-diretora do Centro Mikhail Bakhtin, em Saransk. Sua área de interesse é o legado de Bakhtin e estudo do riso na palavra literária russa. Em 2009, apresentou a tese de livre docência, o riso na palavra na consciência literária russa da década de 1810, ao início da década de 1840. A professora tem publicado diversos trabalhos sobre o riso na cultura e na literatura russa. Bem, então eu tenho o prazer de passar agora a palavra à nossa conferencista, nossa primeira conferencista convidada desta mesa, que é a professora Svetlana Dubrovskaya. Спасибо. Доброе утро. И сначала я хотела бы выразить свою огромную благодарность организаторам этого коллоквиума за чудесно организованное научное мероприятие с интереснейшими докладами, с умной аудиторией и заинтересованными собеседниками. Прежде всего, конечно же, моя благодарность Шейле за то, что она инициировала этот коллоквиум, за то, что она сделала все, чтобы, вот, в частности, я и русская делегация приехала сюда и послушала бразильскую аудиторию. Моя благодарность Екатерине Волковой, Америка, которая сопровождала меня все эти дни и переводила то, что мне было недоступно по-португальски. И моя благодарность Елене Васиной за ее внимание, за ее интерес и за ее такое деятельное участие в нашем пребывании здесь, в Сан-Паулу. Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer muito a organização desse colóquio, o convite. Gostaria de agradecer a todos que participaram e, principalmente, quem me acompanhou, a professora Helena Vassina, que foi
né, que acompanhou, que me ajudou a conhecer a universidade, a cidade de São Paulo. Свой доклад я хотела бы начать с такого маленького воспоминания о докладе Шейлы Грилла, которая в своем сообщении показала, как Бахтин работает с чужим словом. Она показала, как Бахтин перерабатывает чужое слово и как оно становится его, бахтинским. Em minha apresentação, eu gostaria de agradecer à professora Sheila Grillo, que em sua apresentação mostrou a importância da palavra alheia na obra de Bachtin e como Bachtin trabalha com uma palavra alheia e como reelabora essa palavra alheia. Я в своем докладе буду говорить о том, как бахтинское слово было понято его современниками и последующим поколением. И доклад мой открывается цитатой «Бахтин почти мой товарищ» о специфике последней волны первой русской рецепции проблем творчества Достоевского. E a minha apresentação começa com uma citação, com a palavra alheia. Bachtin foi quase meu camarada, sobre o específico da última onda da primeira recepção russa dos problemas da obra de Dostoiévski. Как известно, книга о Достоевском, увидевшая свет в 1929 году, когда автор уже находился под следствием и ожидал приговора по делу «Воскресенье», вызвала оживленную реакцию не только в СССР, но и за его пределами у представителей российского зарубежья. В беседах с Виктором Дувакиным, пятая беседа, 22 марта 1973 года, Бахтин на вопрос о его первой книге о Достоевском ответил: «Замечена была книжка, да, замечена». Общая картина первого обсуждения на родине мыслителя сложилась из нескольких объемных – Гроссман, Рощин, Луначарский, Старенков и небольших – Берковский, Глаголев, другие – рецензий, а также упоминаний книги в связи с рассмотрением отдельных научных вопросов и проблем. Виктор Виноградов, Лев Пумпянский. При этом первая волна советской рецепции проблем творчества Достоевского уложилась, как заметил Сергей Бочаров, в сроки, когда решалось дело, с июля 1929, когда был вынесен приговор, до марта 1930, когда Бахтин уже отбывал в Кустанай. Como se sabe, o livro sobre Dostoiévski, publicado quando o autor já se encontrava sob julgamento e aguardava sentença pelo caso de Воскресенье, causou uma reação viva, não só na União Soviética, mas também fora dos seus limites, nos representantes da imigração russa. Nas conversas com Duvakhin, quinta conversa de 22 de março de 1973, respondendo à pergunta sobre o seu primeiro livro sobre Dostoiévski, Bachtin disse: o livro foi notado, sim, notado. O quadro geral da primeira discussão na Pátria do Pensador foi composto por algumas resenhas de volume, a Grossman, Roshin, Lunacharsky e Starenkov, e outros menores, Berkovsky, Arkady Glagolev e outros, bem como menções bem como menções. Está funcionando? Alô? Alô? Está funcionando? Alô? Sim. Bem como menções ao livro em relação à análise de algumas questões científicas específicas. Vinogradov, Pumpiansky.
Além disso, a primeira onda da recepção soviética de problemas da obra de Dostoiévski coube, como observou Bocherov, nos prazos quando o caso estava sendo decidido. De julho de 1929, quando foi dada a sentença, até o março de 1930, quando Mikhail Bakhtin já estava partindo para Кустанай. Из откликов на первую книгу Бахтина особого внимания заслуживает рецензия Луначарского, создававшая по точной характеристике Бочарова, известную полифонию голосов в советской печати. В развернутом отклике на бахтинское прочтение романов Достоевского как романов полифонических Луначарский, разделяя позицию исследователя, подчеркивал, цитата, «Бахтину удалось не только установить с большей ясностью, чем это делалось кем бы то ни было до сих пор, огромное значение многоголосности в романе Достоевского, роль этой многоголосности как существеннейшей характерной черты его романа, но и верно определить ту чрезвычайную, у огромного большинства других писателей совершенно немыслимую автономность и полноценность каждого голоса, которая потрясающе развернута у Достоевского». Конец цитаты. На полях личного экземпляра книги Луначарский благословлял Бахтина на исследование генезиса полифонии, то есть на историческое обоснование основополагающего теоретического тезиса книги, что и произошло во второй редакции монографии о Достоевском. Das reações ao primeiro livro de Dostoiévski merece uma atenção especial a resenha de Lunacharsky, que criou, de acordo com a precisa característica de Sergei Bocharov, uma certa polifonia de vozes na imprensa soviética. Em uma resenha mais ampla sobre a leitura bakhtiniana dos romances de Dostoiévski como romances polifônicos, Lunacharsky, compartilhando a posição do pesquisador, destaca: Bakhtin conseguiu, com grande precisão, do que isso foi feito antes, não só destacar a significação da polifonia no romance de Dostoiévski, mas também o papel dessa polifonia como uma característica mais essencial do seu romance. E também destacar com precisão aquela autonomia extrema que seria impensável em maioria dos outros escritores. С именем Луначарского связан один из самых продолжительных по времени и интенсивных по проявлению биографических и научных сюжетов. Во-первых, рецензия сыграла не последнюю роль в изменении приговора Бахтину. Во-вторых, именно рецензией Луначарского Бахтин усиливает необходимые для защиты его диссертации позиции. Например, в письме Борису Залесскому он об этом пишет. В-третьих, статья Луначарского долгие годы в глазах официальных структур была гарантией качества проблем творчества Достоевского. Благодаря публикации статьи и рецензии в разных изданиях книга Бахтина постоянно находилась в поле зрения советских литературоведов и служила им своеобразным ориентиром при оценке книги о Достоевском. Примечательна отсылка к Бахтину через цитирование Луначарского во вступительной статье к книге «Достоевский в русской критике». Цитата. «Луначарский отмечает характерные черты эстетики Достоевского, его лиризм, субъективность, форму исповедей, столь частых в романах Достоевского, его многоголосность». Многоголосности художника Луначарский посвятил специальную статью в форме рецензии на книгу М.М. Бахтина «Проблемы творчества Достоевского». Многоголосность или полифонизм проявляется в том, что действующие лица Достоевского живут, борются и в особенности спорят, исповедуются друг другу и т.д., нисколько не насилуемые автором. Вот почему романы Достоевского – суть великолепно обставленные диалоги. Como o nome de Lunacharsky está relacionado a dos enredos mais contínuos em termos de tempo e intensidade. Em primeiro lugar, a resenha teve papel muito importante na mudança da sentença para pesquisador e, em segundo lugar, justamente com a resenha de Lunacharsky, Bakhtin reforça
as posições necessárias para a defesa da sua dissertação. Carta como para Zaleski, de 19 de outubro de 1946. E, em terceiro lugar, o artigo de Lunacharsky, por muito tempo, aos olhos das estruturas oficiais, serviu como uma espécie de garantia de qualidade do livro Problemas da obra de Dostoiévski. Graças à publicação do artigo resenha em diferentes edições de Bakhtin, o seu nome, o tempo inteiro, estava no campo de visão dos estudos da literatura soviéticos e serviu a eles como uma espécie de orientação no momento de avaliar o livro de Dostoiévski. Assim, é notável a citação, a referência a Bakhtin, por meio da citação de Lunacharsky, no artigo introdutório de Belkin ao livro chamado Dostoiévski na Crítica Russa. Agora, abrindo a parênteses a citação. Lunacharsky Lunacharsky destaca as características particulares da estética de Dostoiévski, o seu lirismo, a subjetividade, a forma das confissões tão frequentes nos romances de Dostoiévski, a sua polifonia. Também a polifonia do artista, Lunacharsky dedicou um artigo especial na forma de resenha sobre o livro de Bakhtin, Problemas da obra de Dostoiévski. Ele diz: a polifonia ou polifonismo manifesta-se no fato de que os personagens de Dostoiévski vivem, lutam e principalmente discutem, confessam um para o outro, etc., nem um pouco forçados pelo autor. É por isso que os romances de Dostoiévski, na verdade, são diálogos perfeitamente encenados. Не менее примечательна роль статьи Луначарского в развернувшейся в 1964 году на страницах литературной газеты полемике по поводу проблем поэтики Достоевского. Так, советский литературовед Александр Дымшиц начинает свою критическую рецензию «Монологи и диалоги» словами: «Прочитана книга, впервые я читал ее 35 лет назад. Это книга Бахтина «Проблемы поэтики Достоевского», переизданная с дополнениями и поправками не так давно. В книге Бахтина немало верных мыслей, соображений и наблюдений. Это труд ученого. И многое из добытого им для науки останется ее достоянием. Само определение романа Достоевского как романа полифонического уже вошло в науку. Его по справедливости признал еще Луначарский. Литературная наука всегда будет обязана Бахтину за множество тончайших наблюдений над поэтикой и языком Достоевского». Конец цитаты. Однако все последующее размышление Дымшица противоречит сказанному в первых абзацах и нацелено на развенчание Бахтина, в том числе и по вопросам типологии жанра романа. Оппоненты Дымшица, Василевская и Мясников, в статье «Разберемся по существу» в качестве одного из аргументов в защиту теории Бахтина также избирают выступление Луначарского. Цитата. «Первое издание книги Бахтина о Достоевском было сочувственно встречено Луначарским, опубликовавшим большую статью о многоголосности Достоевского. В самый разгар борьбы с формализмом Луначарский отделил Бахтина от формалистов. Более того, он увидел антиформалистический характер книги». Конец цитаты. Отвечая на замечания оппонентов статьей «Восхваление или критика», Дымшиц снова обращается к рецензии Луначарского, опираясь на тезисы, укрепляющие высказанные замечания и позицию автора. Любопытно, что в библиотеке Бахтина сохранилась книга, подаренная этим советским литературоведом с характерной надписью: «Победителю, ученику,
победителю учителю от побежденного ученика. М.М. Бахтину от А.Л. Дымшица. Вот она на экране. É também notável o papel do artigo de Lunacharsky na polêmica que se deu no ano de 1964 nas páginas da Literaturная Gazeta, jornal literário, a respeito do livro Problemas da Poética de Dostoiévski. Assim, o estudioso soviético Alexander Dymshitz começa a sua resenha crítica Monólogos e Diálogos com as seguintes palavras, abrindo citação. O livro foi lido. Pela primeira vez, eu li esse livro há 35 anos atrás. É o livro de Mikhail Bakhtin, Problemas da Poética de Dostoiévski, que foi reeditado com acréscimos e correções há pouco tempo. No livro de Bakhtin há bastante ideias certeiras, reflexões e observações. É uma obra de um cientista. Muito daquilo que ele descobriu para a ciência permanece como seu patrimônio. A própria definição do romance de Dostoiévski como um romance polifônico já faz parte da ciência. Ela, com muita justeza, foi reconhecida ainda por Lunacharsky. A ciência literária sempre vai dever a Bakhtin, vai ser obrigada a Bakhtin pela variedade, por muitas observações mais precisas sobre a poética e a linguagem de Dostoiévski. Entretanto, agora fechando, acabo a citação. Entretanto, todo o conteúdo posterior do artigo contradiz aquilo que é dito nos primeiros parágrafos e visa a crítica de Bakhtin, inclusive no que diz respeito a questões da tipologia do gênero do romance. E Vassilevskaya e Мясников, oponentes de Dymshitz, no artigo Vamos analisar a essência, разберемся по существу, como um dos argumentos em defesa da teoria de Bakhtin, também citam a resenha de Lunacharsky, abrindo parênteses. A primeira edição do livro de Bakhtin sobre Dostoiévski foi recebido com muito consentimento por Lunacharsky, que publicou um grande artigo chamado Sobre a Polifonia de Dostoiévski. No auge da luta com o formalismo, Lunacharsky separou Bakhtin dos formalistas. Mais do que isso, ele adivinhou, ele enxergou o caráter antiformalista do livro. Ao responder das observações dos oponentes do artigo, elogio ou crítica, Dymshitz, de novo, volta-se à resenha de Lunacharsky, apoiando-se nas teses que apoiam as observações e a posição de Lunacharsky. Книге «Проблемы творчества Достоевского» в научной биографии Бахтина принадлежит особая роль. Более 3 десятилетий она была фактически единственным, наряду с 2 статьями о Льве Толстом, свидетельством присутствия ученого в литературоведческом пространстве 30-х, начала 60-х годов. То, что опубликованная в 1929 году монография русского ученого несколько десятилетий оставалась в памяти лишь небольшого круга специалистов в СССР и российском зарубежье, подтверждают позднейшие размышления Кожаного, которыми он поделился в беседе с Николаем Паньковым на страницах журнала «Диалог. Карнавал. Хронотоп». Ao livro Problemas da Obra de Dostoiévski, na biografia científica de Mikhail Bakhtin pertence um papel especial. Há mais de 3 décadas, ele, de fato, foi único testemunho, junto com 2 artigos sobre Tolstói, da presença do cientista no espaço literário dos anos 1930, início dos anos 1960. O fato de que a monografia
do cientista russo, publicada em 1929, permaneceu por várias décadas na memória de apenas um círculo muito restrito de especialistas da União Soviética e da imigração russa, esse fato também é confirmado pelas reflexões mais tardias de Kojanov, os quais ele expressou na conversa com Pankov, nas páginas da revista Dialog, Carnaval, Cronotopo. Agora abrindo parênteses. Да, я ее читаю дальше цитату, да? Угу. Первую свою книгу, посвященную Достоевскому, возможно, главный труд своей жизни, он дописал в возрасте Христа и напечатал в 1929 году, достигнув 34 лет. Но вместо творческого общения с собратьями по цеху он вынужден был замолчать на несколько десятилетий. Он как бы не существовал более для читателей и ждал переиздания своей первой книги более 30 лет. Конец цитаты. Подобная же картина, нарисованная в статье Владислава Сдольникова «Книга Бахтина о Достоевском в контексте литературной борьбы 20-х годов». Abrindo parênteses. O seu primeiro livro dedicado a Dostoiévski e provavelmente a principal obra da sua vida, ele terminou de escrever na Idade do Cristo e a publicou em 1929. Quando alcançou a idade de 34 anos. Mas, ao invés da comunicação criativa com seus colegas, ele foi obrigado a permanecer calado por algumas décadas. É como se ele não existisse mais para leitores e teve que esperar a reedição do seu primeiro livro por mais de 30 anos. Однако необходимо подчеркнуть, что и Кожанов, и Сдольников говорят от лица своего поколения, как бы забывая при этом о поколении современников Бахтина, почти его ровесников, которые еще в молодости познакомились с книгой и, конечно, помнили о ней, а некоторые продолжали диалог с ее автором. То, что в 30-е, начале 60-х годов книга «Проблемы творчества Достоевского» не была забыта, подтверждается целым рядом фактов. Начиная от официального упоминания, прежде всего, в републикациях статьи Луначарского о многоголосности Достоевского по поводу книги М. Бахтина «Проблемы творчества Достоевского» в 1937, 1956 и 1957 годах и до свидетельств сохранения памяти о книге в сообществе филологов. Например, отклик Тарли, письма Гуковского, письма Берковского. No entanto, é necessário destacar que tanto Kojanov quanto Sdolnikov falam em nome da sua geração, esquecendo, nesse caso, sobre a geração dos contemporâneos de Bakhtin, que tinham quase a sua idade, que ainda, quando eram jovens, conheceram o livro e, é claro, lembravam sobre ele. Alguns, inclusive, continuaram o diálogo com seu autor. O fato de que, nos anos 30 e início dos anos 60, o livro Problemas, da obra de Dostoiévski, não foi esquecido, pode ser confirmado por uma série de fatos. Ao começar por sua menção oficial, principalmente nas republicações do artigo de Lunacharsky sobre a polifonia de Dostoiévski a respeito do livro de Bakhtin. Essa republicação aconteceu nos anos 1937, 1956 e 1957. E até os testemunhos sobre a permanência da memória sobre o livro na comunidade dos filólogos. Isso nós encontramos na resenha de Tarle, nas cartas de Гуковский и Берковский. Во второй половине 50-х годов русская иммиграция напомнила о книге, фактически положив начало освоению ее идей новым поколением литературоведов. Имя Бахтина появляется на страницах самого авторитетного издания послевоенной иммиграции. Это Нью-Йоркский новый журнал. В связи с полемикой вокруг статьи Николая Трубецкого о методах изучения Достоевского.
Ее появление сыграло свою роль в повороте иммигрантского достоевсковедения 50-х годов к переосмыслению того прочтения писателя, которое складывалось в 20-е и 30-е годы и требовало продолжения и развития. В тексте Николая Трубецкого содержались приметы внимательного прочтения книги Бахтина, что отметил Виктор Виноградов, цитата: «На Трубецкого оказала сильное влияние книга Бахтина «Проблемы творчества Достоевского», 29 год, в которой доказывается, что характерной особенностью Достоевского как художника является множественность самостоятельных и неслиянных голосов и сознаний, полифония полноценных голосов». Конец цитаты. Na segunda metade dos anos 50, a imigração russa também lembrou do livro e, de fato, iniciou o seu estudo por uma nova geração dos críticos literários. Assim, o nome de Bakhtin surge nas páginas da edição de mais autoridade da imigração pós-guerra, a revista nova-iorquina, chamada Nova Revista, em relação à polêmica em torno do artigo de Nikolai Trubetskoy sobre a metodologia do estudo de Dostoiévski. O seu surgimento teve um papel importante no momento em que tudo Dostoiévski na imigração, nos anos 50, voltaram-se para a reavaliação daquela leitura do escritor que formou-se nos anos 20 e 30 e que agora exigia uma continuação e uma evolução. No texto de Nikolai Trubetskoy há indícios de uma leitura muito atenta de Bakhtin, o que também foi observado por Vinogradov, citando Vinogradov agora. Nikolai Trubetskoy foi fortemente influenciado por livro de Bakhtin Problemas da obra de Dostoiévski, de 1929, no qual é comprovado que a principal característica de Dostoiévski como artista é a presença, a multiplicidade de vozes autônomas e infundíveis, a polifonia das vozes plenivalentes. Волна рецепции, обозначенная нами как последняя, начала набирать силу за несколько лет до симптоматичных эксплицитных реакций на первую бахтинскую книгу о Достоевском, то есть задолго до второй половины 50-х, начала 60-х годов. Мы связываем начало последней волны со временем подготовки Бахтиным к защите своей диссертации «Рабле в истории реализма», это 1946 год, и последующего ее обсуждения в ВАКе, 1949 год. Напомним основные моменты. A onda da recepção, que nós denominamos como última, começou a ganhar força alguns anos antes das reações sintomáticas e explícitas ao primeiro livro de Bakhtin sobre Dostoiévski, isto é, muito antes da segunda metade dos anos 50 e do início dos anos 60. Nós relacionamos o início dessa última onda com o momento em que Bakhtin estava se preparando a defender sua dissertação, a Rabelais na história do realismo, de 1946, e a sua discussão posterior Высшая аттестационная комиссия. Na Comissão Superior de Atestação, que aconteceu em 1949. Vamos lembrar dos seus principais momentos. Летом 1945 года Бахтин обдумывал представление своей рукописи о Рабле к защите. Сначала речь шла о кандидатской, затем в письме к Александру Смирнову Бахтин говорил уже о защите докторской диссертации. Тогда же обсуждался вопрос о возможных оппонентах. 14 июля 1946 года диссертация Бахтина по просьбе Марии Юдиной была привезена академику Тарле.
Евгения Бажно, передававшая бахтинскую работу, в письме к Юдиной так описывает отношение академика к проблемам творчества Достоевского. Тарли расспрашивал о Бахтине, сказал, что в восторге от книги о Достоевском, прочитал ее 2 раза, говорил, как жаль, что Бахтин не работает теперь над Достоевским и как хотелось бы, чтобы он вернулся к этим темам. Конец цитаты. Восторженное отношение к большому ученому и его книге зафиксировано и в письме самого Тарли к Бахтину от 19 августа 1946 года. Цитата. «Очень рад был узнать из вашего письма, что вы собираетесь со временем снова приняться за Федора Михайловича. Если будете работать не в хронологическом порядке, разберите «Бабок». Для историка литературы и критика большой простор. Примите наилучшие пожелания, поскорее защищайте диссертацию и переезжайте в Москву, в Ленинскую библиотеку». Конец цитаты. No verão de 1945, Bakhtin estava pensando em apresentar o seu manuscrito sobre Rabelais à defesa. No primeiro momento, tratava-se de doutorado, em russo o termo é candidato. E depois, na carta a Smirnov, Bakhtin já estava falando sobre a defesa de dissertação de pós-doutorado, em russo seria doktorskая диссертация. No mesmo momento, estava discutida a questão sobre os possíveis oponentes, membros da banca. No dia de 14 de julho de 1946, a dissertação de Bakhtin, ao pedido de Yudina, foi levada para acadêmico Tarle. Bajno, que estava entregando o trabalho de Bakhtin, na carta a Yudina, descreve do seguinte modo o modo como o acadêmico recebeu essa obra. Abrindo aspas. Tarle fez várias perguntas sobre Mikhail Bakhtin e disse que estava encantado com um livro sobre Dostoiévski. Disse que leu esse livro 2 vezes e expressou uma pena que Bakhtin não trabalha mais sobre Dostoiévski e que ele gostaria que Bakhtin voltasse a abordar esses temas novamente. Essa relação entusiasmada com o livro do grande cientista foi também registrada na carta do próprio Tarle a Bakhtin, que foi escrita em 19 de agosto de 1946, abrindo aspas. Estou muito feliz em saber, a partir da sua carta, que você pretende, com o tempo, novamente retomar, analisar Fyodor Mikhailovich Dostoiévski. Se você não for trabalhar na ordem cronológica, seria interessante analisar o seu Babok. Para um estudioso da literatura e para um crítico, essa obra representa um grande espaço para análise. Por favor, aceite meus melhores votos. Defende logo a dissertação и mude-se para Moscou, para a Biblioteca Lenin. Защита диссертации состоялась 15 ноября 1946 года в Институте мировой литературы имени Горького. Дискуссия, развернувшаяся на защите в связи с предложением оппонентов присудить Бахтину сразу степень доктора наук, побудила высказаться практически всех присутствующих. Так, историк русской литературы Николай Пиксанов, объясняя, почему он не прочитал диссертацию Бахтина, сказал: «Кандидатская диссертация – дело не такое уж ответственное, чтобы очень беспокоиться о ней, а особенно, когда дело касается Бахтина, которого мы давно знаем в печати». Конец цитаты. Скорее всего, говоря об известности опубликованных работ Бахтина, Пиксанов имеет в виду известность его книги о Достоевском. A defesa da dissertação ocorreu em 15 de novembro de 1946, no Instituto da Literatura Mundial de Maxim Gorky. A discussão que se deu durante a defesa em relação à sugestão por parte dos membros da banca de atribuir a Bakhtin
o grau de Dr. na UC, né, que seria pós-doutor, talvez em português, fez com que quase todos os presentes se manifestassem. Assim, o historiador da literatura russa Piksanoff, ao explicar o porquê ele não leu a dissertação de Bakhtin, disse: a dissertação, a tese, né, em português, a tese de doutorado não é algo tão, não é um assunto de tanta responsabilidade para se preocupar com isso, principalmente quando se trata de Bakhtin, o qual nós conhecemos há muito tempo pela imprensa, né? Essa última parte a Svetlana destaca. Provavelmente trata-se sobre os trabalhos de Bakhtin publicados que já eram muito conhecidos. E provavelmente Piksanoff aqui se refere à popularidade do livro de Bakhtin sobre Dostoiévski. В унисон со словами Пиксанова спустя почти 3 года, 21 мая 1949 года, прозвучало выступление Виктора Виноградова на заседании Высшей аттестационной комиссии. Именно здесь Виноградов, современник Бахтина, лингвист, русист и литературовед, научный диалог с которым продолжался не одно десятилетие, говоря об уровне исследовательской культуры Бахтина, напомнил участникам обсуждения о книге 1929 года. Фраза из этого выступления вынесена в заглавие нашего доклада. Приведем цитату полностью. «Бахтин почти мой товарищ по Ленинградскому университету. Человек очень большой культуры, очень больших знаний, но необыкновенно талантливый, но, как видите, очень больной. Одна из его работ «Проблемы творчества Достоевского» вызвала в свое время восторженную статью Луначарского. И естественно, что если бы он выступил теперь, степень кандидата невозможно было бы дать. Поэтому самые серьезные оппоненты Смирнов, Алексеев предлагают дать степень доктора. Но дать сейчас степень доктора за то, что сделано 9 лет тому назад, нельзя. Поэтому я предлагаю присвоить Бахтину ученое звание профессора. Он этого заслуживает». Конец цитаты. Как видим, книга о Достоевском не только для Виноградова, но и для всех присутствующих сильнейший аргумент в поддержку Бахтина. Em uníssono às palavras de Piksanoff, quase 3 anos depois, em 21 de maio de 1949, foi a apresentação de Vinogradov, que foi feita na reunião da Comissão Superior de Atestação. Foi nesse momento que Vinogradov, contemporâneo de Bakhtin, linguista, russista e estudioso da literatura, e que continuou o diálogo científico com Bakhtin por mais de uma década, ao se referir ao nível do trabalho de Bakhtin como pesquisador, lembrou para participantes da discussão sobre o livro de 1929. Inclusive, eu cito no título da minha apresentação a frase dessa manifestação de Vinogradov. Vamos citar essa frase na sua íntegra. Então, diz Vinogradov: Bakhtin foi quase meu camarada pela Universidade de Leningrado. É um homem de uma cultura muito grande, de grandes conhecimentos. Bem, ele é extremamente talentoso, mas, como vocês podem ver, muito doente. Um dos seus trabalhos, Problemas da obra de Dostoiévski, causou no seu tempo, resultou no seu tempo em um artigo entusiasmado de Lunacharsky. E é natural que ele também iria se apresentar hoje, se ele pudesse se apresentar hoje, nós não poderíamos atribuir a ele o grau de doutor. Por isso, os oponentes mais sérios, Smirnov e Alexeyev, sugerem lhe atribuir o grau de pós-doutor. No entanto, no momento, é impossível lhe atribuir o grau de pós-doutor por aquilo que foi feito há 9 anos atrás. E por isso sugiro atribuir a Bakhtin
o grau científico de professor emérito. Ele merece isso. O livro sobre Bakhtin, sobre Dostoiévski, foi um argumento fortíssimo, não só para Vinogradov, mas para todos os presentes. Оживление интереса к проблемам творчества Достоевского в середине 50-х годов во многом обусловлено воскрешением в российской общественной литературной жизни самого Достоевского. Так, в сборнике исследований и статей о творчестве Достоевского, ставшем итогом юбилейной сессии, организованной Институтом мировой литературы имени Горького в дни 75-летия со дня смерти писателя, интерес к бахтинской книге 1929 года проявился в нескольких работах. Эпицентром полемики стал вопрос о природе полифонического слова романов Достоевского и связанная с ним проблема автора. К этой проблеме обращаются Абрамович, Чичерин и Фридлендер. O aumento do interesse ao livro Problemas da obra de Dostoiévski nos anos 1950 e muito está relacionado à ressurreição na vida social e literária da Rússia do próprio Dostoiévski. Assim, na coletânea de estudos e artigos sobre a obra de Dostoiévski, que foi um resultado de uma sessão que foi organizada pelo Instituto da Literatura Mundial de Gorky, quando estavam em homenagem a 77 anos a partir da morte do escritor. O interesse ao livro de Bakhtin de 1929 manifestou-se em vários trabalhos. O epicentro da polêmica foi a questão da natureza do romance, da palavra polifônica dos romances de Dostoiévski e o problema do autor relacionado a isso. Abramovich, no artigo sobre a questão da natureza e caráter do realismo de Dostoiévski, ao destacar o lirismo interior da representação próprio ao escritor, destaca que é justamente a subjetividade do escritor, em grande parte determina a direção e a força das imagens realistas criadas por ele. Статьи сборника в целом повторяют возражения в адрес теории полифонического романа, прозвучавшие еще в рецензии на книгу Наума Яковлевича Берковского, открывшей критическую кампанию в 1929 году. Продолжение диалога литературоведов состоялось четверть века спустя, в середине 50-х годов. Наум Берковский послал Бахтину сборник «Ученые записки Ленинградского государственного педагогического института» с надписью на первой странице своей статьи Михаилу Михайловичу Бахтину с глубочайшим уважением, 4 апреля 1955 год. Автор. Это, да, вот отсюда. Desse modo, os artigos da coletânea repetem as objeções sobre a teoria do romance polifônico que soaram ainda na resenha sobre o livro de Berkovsky, que abre a campanha crítica no ano de 1929. A continuação do diálogo dos estudiosos da literatura se deu 15 anos depois. Em meados dos anos 1950, Berkovsky enviou para Bakhtin uma coletânea notas científicas do Instituto Pedagógico Estatal de Leningrado, com a inscrição na primeira página do seu artigo, ao Mikhail Mikhailovich Bakhtin com o mais profundo respeito. 4 de abril de 1905, autor. Acho que aparece aqui na imagem.
В ответ на отклик Бахтина Берковский 18 января 1956 года написал ему письмо, которое зафиксировало изменившееся отношение к книге «Проблемы творчества Достоевского» и к ее автору. «Вас, конечно, хорошо помнят, — пишет Берковский, — и знают все искатели хороших настоящих книг. Язык, что в Достоевском, очень памятный язык, философский, экспрессионистический. О вашем Рабле только наслышан, сам его в руках не держал. Были ему хвалы и здесь, и в Москве. Не дает ли вам юбилей Достоевского повода и возможности выступить в печати?» Конец цитаты. Нельзя не обратить внимание на прозвучавший в письме вопрос и последующий комментарий. Цитата. «Устраивая сборник Московского военного института, вышедший в 1946 году, продолжает Берковский, я хотел непременно вас привлечь к участию, но в Москве никто не мог дать мне направление к вам». Конец цитаты. Em resposta à resenha, a resposta de Bakhtin a Berkovsky, em 18 de janeiro de 1956, ele escreve uma carta, na qual foi registrada a relação com seu livro Problemas da obra de Dostoiévski e seu autor que havia mudado, abrindo aspas. É claro que conhecem e lembram muito bem de você, todos que buscam livros bons, livros verdadeiros. A linguagem, aquela linguagem que está no livro sobre Dostoiévski, é uma linguagem muito memorável, uma linguagem filosófica expressionista. Eu já ouvi falar sobre o seu Rabelais, mas não tive a oportunidade de segurá-lo em minhas mãos. Mas já ouvi elogios a esse livro, tanto aqui quanto em Moscou. Por acaso, as comemorações do aniversário de Dostoiévski não dariam motivo ao senhor de retomar sua obra na imprensa? É impossível não atentar também para a pergunta e o comentário posterior que soam nessa carta, abrindo aspas de novo. Ao organizar a coletânea do Instituto Militar de Moscou, que saiu em 1946, escreve Berkovsky, eu gostaria muito de convidar o senhor também a participar nessa coletânea, mas em Moscou ninguém pode me indicar o seu endereço, o seu contato. Давнюю полемику с идеей полифонического романа в 1957 году возобновил Виктор Борисович Шкловский, предложив свою версию многоголосия в книге «За и против. Заметки о Достоевском». История последней волны первой русской рецепции обретает дополнительный смысл при исследовании маргиналий Бахтина на экземплярах книг, критиков и оппонентов, имеющихся в личной библиотеке Бахтина. Начатый заочный диалог продолжается в читательских пометах, сделанных, предположим, при подготовке второго издания монографии о Достоевском. Essa polêmica com a ideia do romance polifônico foi continuada em 1956 por Shklovsky, que apresentou a sua versão da polifonia no livro intitulado Pro e Contra, Notas sobre Dostoiévski, За и против Заметки о Достоевском. Desse modo, nessa última onda da recepção, podemos, de modo convencional, destacar duas tendências. Primeira, o diálogo que continua, aqui eu me refiro às resenhas de Berkovsky e Vinogradov, e segundo, um diálogo que está surgindo, e aqui cito Belkin, Bilinkis, Friedlander. A história da última onda da primeira recepção russa adquire um sentido complementar quando nós começamos a estudar as marginálias de Bakhtin nos exemplares dos livros de críticos e oponentes. Esses livros encontram-se na biblioteca pessoal de Mikhail Bakhtin. O diálogo que iniciou-se à distância também continua nas observações de Bakhtin como leitor, feitas, como podemos supor,
quando ele estava preparando a segunda edição da monografia de Dostoiévski. Авторы, с книгами которых работал Бахтин при подготовке проблем поэтики Достоевского, упомянуты Ермилов, Фридлендер, Белкин, Евнин, Белинкис или процитированы Луначарский, Кирпосит, Шкловский, Гроссман в дополняющем первую главу обзоре критической литературы. Большая часть сохранилась в личной библиотеке Бахтина. Самостоятельный интерес представляет исследования, сохранившие характерные отчеркивания тех фрагментов, которые привлекли внимание ученого. Они есть у вас на экране. Пример работы Бахтина с чужим текстом. Os autores com os quais Bakhtin trabalhava quando preparava os problemas da poética de Dostoiévski foram mencionados, como é o caso de Yermilov, Friedlander, Belkin, Yevnin, Bilinkis, ou citados, como é o caso de Lunacharsky, Kropotkin, Shklovsky, Grossman, no panorama da literatura crítica que complementa o primeiro capítulo. A grande maioria desses livros encontra-se na biblioteca pessoal de Bakhtin. Um interesse à parte representam pesquisas que mantiveram, em que aparecem, estudos em que aparecem os sublinhados característicos daqueles fragmentos que atraíram a atenção particular de Bakhtin. Таким образом, история осмысления и освоения бахтинских идей, заложенных в проблемах творчества Достоевского, складывается из относительно самостоятельных эпизодов истории литературоведения 30-60-х годов, через обсуждение и споры к признанию и творческому диалогу. Спасибо. Desse modo, a história da concepção e da apropriação das ideias de Bakhtin contidas no livro Problemas da obra de Dostoiévski se compõe a partir dos episódios autônomos, independentes, na história do estudo de literatura dos anos 30 e 60. Isso se dá por meio das discussões e culmina no reconhecimento da sua contribuição e no diálogo criativo. Muito obrigada. Muito obrigado, Большое спасибо. Continuando nossa sessão, eu apresento nossa segunda conferencista convidada, professora Irene Machado, é livre docente em Ciências da Comunicação pela Escola de Comunicações e Artes da USP, doutora em Letras pelo Departamento de Teoria Literária e Literatura Comparada da USP. Atualmente é professora associada da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo e atua como coordenadora da pós-graduação em Meios e Processos Audiovisuais, além de orientar pesquisas em nível de mestrado e doutorado. Como pesquisadora do CNPq, desenvolve a pesquisa Tradução Intersemiótica no Espaço Cinemático da Cultura. É líder do grupo de pesquisa Semiótica e Comunicação, criou o projeto editorial Galáxia, da revista Transdisciplinar de Comunicação, Semiótica e Cultura, foi editora científica dos 7 primeiros números desse periódico, participou da criação da revista Matrizes, do programa de pós-graduação em Ciências da Comunicação da USP, integrou a comissão editorial da revista E-Compos, fundou a Associação de Estudos Semióticos, tem publicado diversos trabalhos na área de semiótica. Assim, seria bastante demorado enumerar todos, eu destaco aqui que eu me lembro bem do livro Escola de Semiótica sobre a Escola de Tartu. Então, agora eu passo a palavra à professora Irene Machado e depois nós passamos para algumas perguntas, né, se tivermos tempo.
começou a minha confusão. Bom dia a todos e a todas. Dobra utri para os meus colegas russos. É muita alegria estar aqui hoje, não somente hoje, mas nesses dias todos. Agradeço imensamente ao convite da Sheila, né, por estar aqui. Parabenizo por esse evento que realmente, como Beth Bright falou ontem, é um evento histórico, né? E eu também tive a felicidade de participar logo depois do meu doutorado do primeiro colóquio, que foi os 100 anos de Bartim, em 96. Então, é um espaço de tempo razoavelmente curto para muitas das transformações que a gente viu, né? Então, por isso que para mim é uma honra estar aqui. Fico muito feliz de ser um grupo de pesquisa que organiza esse evento, e eu parabenizo a cada uma dessas pessoas, porque realmente eu acredito muito na força e no talento dessa moçada, né, que está chegando. E é um momento assim muito interessante esse de poder trabalhar com os grupos de pesquisa, né? Onde as pesquisas são desenvolvidas assim com mais, vamos dizer, mais concentração, né? Então, parabenizo a todos, muito obrigada. E eu também me sinto muito privilegiada de estar aqui hoje, né? E é um privilégio pelo fato de poder ver a quantidade de gente. Eu contei assim, basicamente, 78, se é que eu contei direito, né? 78 mesas de comunicação a respeito, né, desse assunto. E imagina a quantidade de pessoas, né? Então, é muita gente. Quando eu pensava, né, quando eu vivi toda a minha formação na pós-graduação a partir dos anos 70, final dos anos 70, e que era uma voz solitária no deserto e uma espécie de uma menina assim muito fora da realidade, né, querendo estudar as teorias russas, formalismo russo e Bartim, numa época de ditadura, né, onde o próprio curso de russo teve lá os seus problemas, né, de fechamento, de impedimento, e também no pleno auge da Guerra Fria, quando a gente não recebia os livros, né, não tinha material de circulação. E eu me sinto assim bastante privilegiada, né, pelo fato de ter resistido, né, porque era para desistir, e, no entanto, eu persisti, mas eu não persisti à toa, né? Eu não persisti sozinha. E eu tenho aqui os meus mestres, né? E não se trata exatamente de uma homenagem, mas é de uma presença que eu jamais esquecerei, né? Então, eu sempre tenho o meu eterno agradecimento a esses dois mestres. Um eu conheci em 73, Boris Schneiderman, que foi meu anjo da guarda, eu sempre disse a ele, e continuarei dizendo, mesmo que agora ele tenha partido. E o meu pai intelectual foi Haroldo de Campos, né? E esses dois mestres, que eu reverencio sempre com muita alegria e com muita honra, né, eles me proporcionaram e me ajudaram a não desistir, né? Então, por isso que eu acho que é um privilégio estar aqui, né, e ter estado na companhia dessas pessoas generosas e grandiosas. E eu tenho, né, tive a satisfação também de publicar esses vários trabalhos, sempre em companhia deles, né? Desde o primeiro, que foi Analogia do Dissimilar, que foi meu trabalho de dissertação de mestrado, em 85, e ao qual o querido Jacob Ginsburg, editor da Perspectiva, acrescentou o subtítulo, né,
Bakhtin e o formalismo russo, né? Então, desde essa época, a nossa parceria nunca mais terminou. Eu poderia contar muitas histórias de cada uma dessas publicações, né? Mas eu gostaria de falar um pouquinho a respeito de um trabalho que foi bastante curiosa a sua realização e que também me trouxe muita alegria, que foi quando da criação da revista Galáxia, no programa de comunicação e semiótica da PUC de São Paulo, quando eu recebi, na verdade, o desafio e a tarefa de criar a revista do programa. Eu fiz o projeto editorial e evidentemente, eu não tive assim a menor hesitação na hora de colocar o título da revista, né? Como que já vai chamar a revista? Galáxias, né? Bom, evidentemente, falei com os colegas, apresentei o projeto, né? E as pessoas aceitaram e fui falar com o Haroldo, evidentemente, porque eu sempre conversava com ele a respeito de tudo que eu fazia. Então, fui conversar com ele e ele ficou super feliz, super alegre, saltitando como sempre. Mas só que ele falou o seguinte, não, Galáxias não, porque Galáxias é o meu livro, então fica Galáxia. Eu falei, tá bom. Só que o Boris não gostou. O Boris não gostou, né? Então, qualquer semelhança é toda coincidência, né, com o livro Galáxia, já que ele não deixou eu colocar Galáxias, eu peguei o trabalho gráfico, né, e fiz a mesma coisa. Enfim, o Boris não gostou, me chamou, falou que não aceitaria chamar Galáxia, a revista do programa, porque era muita vinculação, estava na cara que era Haroldo, e eu falei assim, mas qual o problema de ser filiado a Haroldo? O objetivo é esse mesmo, Boris. Ele falou assim, não, eu não concordo. Ele não concorda e não deixou colocar o nome dele no corpo editorial. Falei, paciência, né? Só que já está decidido e infelizmente vai ficar. Muito bem. Ele viu a revista foi lançada, foi logo apreciada, foi assim classificada muito bem pela CAPES, etc. Teve uma boa recepção, um excelente lançamento com Haroldo, né? Enfim. Aí, quando nós íamos lançar o terceiro número, né? Estava pronto o terceiro número, o que acontece? O Boris liga para mim e fala assim, Irene, olha, eu revi a minha posição e eu quero participar, sim, do conselho editorial. Então, aqui nesse terceiro número, a gente já tem, felizmente, a companhia do Boris de novo. Então, eu estou contando esse episódio só para dizer para vocês que o nosso trabalho sempre foi de muita parceria, muita admiração da minha parte, muito respeito, mas a gente sempre teve muita liberdade de falar, inclusive, das nossas diferenças, dos nossos pontos distintos. Isso faz parte também da grandiosidade, né? Porque é um ensinamento muito grande de ter essas pessoas assim que sabem acolher, né, os pirralhos, assim como a gente, que aparece lá diante daquela monstro de sabedoria e fala assim, eu quero trabalhar com você, entendeu? E não desgruda do resto da vida, né? E então eu agradeço muito a essas companhias e o meu privilégio e também agradeço o fato de poder estar aqui falando. Mas hoje eu estou aqui para falar do meu trabalho, né, que eu acabei trazendo e que, evidentemente, eu falo deste lugar, da minha formação, né, e falo na companhia dessas pessoas, que estão aqui o tempo todo na minha mente, nos meus trabalhos, na minha vida, porque estiveram também na minha vida pessoal, né, e familiar, enfim. Eu estou aqui hoje para falar de um dos temas que tem me preocupado muito nesses últimos tempos, que é trabalhar com o processo de refração na criação artística, né? E, evidentemente, eu gostaria de trabalhar aqui um tema específico, que é essa criação da refração da noção de ideologema, né? Isso está muito vinculado aos meus estudos recentes a respeito do Dostoiévski no cinema, né? Então, por isso que veio muito a calhar eu voltar um pouco antes, né? E quando a Sheila propôs esse evento, eu fiquei bastante satisfeita de poder, né, recuperar muita coisa e voltar, né, aos meus estudos da obra literária. Então, eu vou passar agora a ler um pouco o meu texto para eu não me perder, né? Então, o meu trabalho é realmente a respeito deste conceito de refração, que eu já venho trabalhando há algum tempo, né? E, evidentemente, o que eu gostaria de discutir aqui com vocês são algumas ideias. Infelizmente, né,
graças à minha formação, eu não tenho essa possibilidade de fazer um trabalho histórico, né, tal como eu tenho visto com tantas informações de coisas que eu jamais podia imaginar. Então, essa semana também está sendo muito compensadora para mim nesse sentido, né? E acho bom também a gente poder aprender, né? É isso que está acontecendo, e isso é muito bom. Então, esse estudo, na verdade, foi iniciado nos anos 80, né? E é um privilégio trabalhar com os mestres e dedicar a produção acadêmica ao estudo dos problemas semióticos, né? O primeiro trabalho que eu realizei, na verdade, sobre essa perspectiva, vem lá de 79, se vocês querem saber, que foi chamado, né, Estudo do Signo Ideológico pela Crítica Literária. E essa ideia de estudar o signo ideológico sempre me perseguiu. Até hoje eu continuo buscando as formas de recuperar a força do signo como produção de ideias, e é esse o tema da minha fala hoje, dedicada aos estudos da refração. Refração nos coloca diante de problema da representação, e aqui me interessa um problema particular, entender como refração traduz semioticamente ideias, ou melhor, visões de mundo. A fonte elementar dessa problematização encontra-se nos estudos de Bakhtin sobre a criatividade em Dostoiévski. Tive o privilégio de contar com a generosidade, mais uma vez, para vocês verem como eu sou uma pessoa de sorte, de uma jovem, né, bem jovem, mas que foi generosamente, Sheila Grillo, me emprestou os livros sobre o problema da criatividade na obra de Dostoiévski. Por isso, eu estou aqui me baseando nas versões do russo, até onde eu consigo ler, evidentemente, a essa altura do campeonato da minha vida, e, evidentemente, a versão para o italiano que a Sheila me forneceu. Por isso, começo por tratar da refração, apresentando como Bakhtin nos introduz no processo da criação da ideia em Dostoiévski, através da invenção de um procedimento artístico da refração da palavra do outro pelo diálogo, e assim compor um quadro de refrações da visão de mundo do próprio Dostoiévski e a sua obra artística. Com isso, espero chegar ao esclarecimento de que, pela refração, a própria noção de representação passa a ser questionada. O problema central que sustenta a criação artística em Dostoiévski, a ser examinado aqui, diz respeito à tradição das visões de mundo do escritor, seus narradores e personagens, por meio de conceitos fundadores do pensamento do círculo bakhtiniano. Então, representações de ideias e de ideias como visão de mundo, o homem de ideias, o ideólogo e ideologema. Então, são esses os conceitos-chave da minha apresentação. Para isso, o meu ponto de partida é Raskolnikov, personagem do romance Crime e Castigo. Eu gostaria de ler aqui um trechinho, né, de uma conversa que, na verdade, ela precede aquela discussão que foi apresentada pelo professor na primeira palestra, né? Que é uma discussão entre Raskolnikov, Razumikin, Porfiri, que discutem um artigo que foi publicado antes do início do romance. Eu vou tentar ler aqui um trecho curto, espero que eu consiga cumprir meu tempo. Então, já começa com uma fala do Porfiri. E, afinal de contas, por que o senhor é tão brincalhão? Desculpe, Raskolnikov. Perguntou Raskolnikov naturalmente. Mas pensava que eu não era. Deixei de estar, que também há de cair na minha rede. Não, olhe, vou dizer-lhe toda a verdade. A propósito de todas essas questões de crime, o meio, a pequena, veio-me agora à memória, aliás, sempre me interessou muito, um artigo seu, acerca do crime, ou qualquer coisa do gênero, não me lembro, bem no título.
Tive a satisfação de lê-lo há 2 meses no Palavra Periódica. Um artigo meu na Palavra Periódica? Perguntou Raskolnikov, assombrado. De fato, há coisa de 1 ano, mais ou menos, ao deixar a universidade, escrevi um artigo a propósito de um livro, mas levei-o à Palavra Semanal e não à Periódica, pois foi parar na Periódica. Mas, se a Palavra Semanal deixara de publicar o meu artigo, ele ficou inédito. É verdade, mas quando deixou de publicar, a Palavra Semanal fundiu-se com a Palavra Periódica. Foi por isso aí que o seu artigo se publicou. Haverá coisa de 2 meses na Palavra Periódica. Mas não estava a par? Efetivamente, Raskolnikov não sabia de nada. É que eu podia reclamar-lhe a importância do artigo. Curioso o seu caráter. Faz uma vida tão solitária que nem sequer vê as coisas que mais diretamente lhe dizem respeito. É um fato positivo. Bravo, Rodka! Eu também não sabia, exclamou Razumikin. Ainda hoje mesmo hei de passar por um gabinete de leitura para pedir o número. De há 2 meses? Ah, mas que número? Ah, não faz mal, procurarei. Bela partida, e não dizia uma palavra. Mas como é que eu soube que o artigo... Como é que você soube que o artigo era meu? Eu só assinava com iniciais. Ah, por casualidade, e há apenas algumas semanas. Foi pelo diretor, que é meu amigo, interessou-me muito. Eu analisava, me lembro, o estado psicológico de um criminoso no momento de cometer um crime. Isso mesmo, e afirmava que o ato de cometer o crime ia sempre acompanhado de um estado mórbido, muito, muito original. Mas, se bem que não foi essa a parte do artigo que mais me interessou, mas sim algumas ideias que expunham ao final. Mas o que o senhor expunha, e é pena que de uma maneira pouco clara, sob uma forma de alusões. Em resumo, se recorda, havia uma certa alusão ao fato de existirem no mundo alguns indivíduos que poderiam, isto é, não se trata de poderem, mas antes que teriam completo direito de cometerem toda espécie de atos desonestos e crimes para os quais a lei não existisse. Raskolnikov sorriu perante aquela forçada e laboriosa explicação da sua ideia. Como? O que tem a ver com isso? O direito do crime? Mas não será uma culpa do ambiente deletério? Perguntou Razumikin, um pouco assustado. Não é nada disso, respondeu-lhe Porfiri. O quid está aqui em seu artigo. O senhor divide os homens em ordinários e extraordinários. Os homens vulgares deviam viver na obediência e não no direito a infringir as leis, pelo próprio fato de serem vulgares. Mas os extraordinários têm direito a cometer toda espécie de crimes e infringir as leis de todas as maneiras pelo próprio fato de serem extraordinários. Se não estou enganado, parece-me que isso é o que o senhor dizia. Mas o que é isso? Isso não pode ser, resmungou Razumikin. Raskolnikov tornou a sorrir. Compreendera finalmente de que se tratava e por que queriam fazê-lo falar. Lembrava-se de seu artigo e decidiu aceitar o desafio. Muito bem. Neste trecho, né, o que Bakhtin entende? No diálogo que Raskolnikov conversa com seus colegas, Porfiri e Razumikin, com os seus colegas, Porfiri e Razumikin, a respeito de um artigo publicado no jornal de 1 ano antes. Mikhail Bakhtin situa uma emblemática enunciação de criação verbal dialógica. Antes de iniciar-se a ação romanesca, Raskolnikov publicara no jornal um artigo que expunha os fundamentos teóricos da sua ideia. Dostoiévski nunca expõe esse artigo de uma forma monológica. Vamos conhecer-lhe pela primeira vez o teor e, consequentemente, a ideia fundamental de Raskolnikov no diálogo tenso e terrível para Raskolnikov, que este trava com Porfiri. Inicialmente, o artigo é exposto por Porfiri, expondo uma forma premeditadamente deturpada e provocante. Essa exposição, anteriormente dialogada, sempre interrompida pelas perguntas dirigidas a Raskolnikov e pelas réplicas deste.
Em seguida, o próprio Raskolnikov, que expõe o seu artigo, constantemente interrompido por perguntas e observações provocativas de Porfírio. E a própria exposição é impregnada de uma polêmica interna com um ponto de vista de Porfírio e seus asseclas. E Razumikin também replica. Como resultado, a ideia de Dostoiévski de Raskolnikov se apresenta na interindividual de uma tensa luta entre várias consciências individuais, sendo que o aspecto teórico da ideia combina-se inseparavelmente com as últimas posições particulares. Bom, então esse é o trecho em que Bakhtin apresenta o problema que lhe interessa examinar naquele momento. Então, o que eu digo é o seguinte, para além de uma certa cena típica de construção romanesca, praticada pelo romance experimental no Ocidente, em voga no século XIX, Bakhtin descobre em escritos como esse algo inusitado, a experiência de um diálogo que se manifesta como um organismo gerado na relação nem sempre harmoniosa com a diversidade de ideias em seu entorno. A cena emblemática sintetiza o assunto desse presente estudo. Apresento nessa participação, que celebra o quase centenário da obra de Bakhtin, sobre Dostoiévski e a criatividade da obra verbal, eu apresento o meu entendimento do processo de formação das ideias no diálogo. Interessa-me examinar aquilo que Bakhtin considerou o centro irradiador da criação artística dostoiévskiana, a formação ideológica do diálogo, onde a capacidade de provocar contrapontos faz da relação autor-personagem um manancial de onde emergem o homem de ideias, o ideólogo, cujos enunciados se convertem em ideologema. Isso posto, interrogo, como Bakhtin nos apresenta o fazer artístico de Dostoiévski? Um estudo que propõe examinar os problemas de um trabalho de criação revela, dentre outros objetivos, a preocupação em alcançar caminhos analíticos por meio dos quais tal obra se constitui. No caso do livro Problemas da obra de Dostoiévski, Bakhtin apresenta com muita clareza sua preocupação, examinar como Dostoiévski inventa uma nova forma de representar ideias em seus romances que se manifestam em processos construtivos, baseados na interação, no diálogo, na busca de um entendimento pelo conflito de ideias. Por isso, Bakhtin também se converteu em um descobridor, não apenas dos procedimentos mais íntimos da poiesis dostoiévskiana, em seu fazer artístico, como também de seu próprio método crítico, explorado no trabalho crítico-ensaístico desenvolvido como caminho analítico de sua poética dialógica. Logo no início do livro hoje celebrado, Bakhtin esclarece seu interesse em examinar o funcionamento da representação da ideia, que é flagrada nos romances dostoiévskianos em sua interação com outras ideias e seu deslocamento em relação a um outro. Uma representação em que a ideia é explorada na extensão de suas possibilidades, e não como demonstração conclusiva de pensamentos já definidos numa única visão de mundo igualmente concluído. A representação da ideia é tomada como problema fundamental da criação artística da obra de Dostoiévski, naquilo que ela tem de mais essencial, a indagação que busca entendimentos para as suas próprias questões, síntese, afinal, da atuação de Raskolnikov na trama romanesca citada. Na demanda claramente colocada no livro de Bakhtin, ressoa uma preocupação que se estende a outros trabalhos do círculo intelectual voltado para o entendimento da representação das ideias em interação. Particularmente, no livro Marxismo e Filosofia da Linguagem, atribuído a Valentin N. Voloshinov, tal preocupação é examinada de um ponto de vista filosófico
nos processos de construção em que a ideia materializada em alguma forma discursiva, de modo a interagir com outro. Pensamento e discurso traduzem a dimensão operativa da ideia em diferentes formas de transmissão, que não apenas refletem proposições mais ou menos consensuadas, como também refratam qualquer ideia